Lucas capítulo 24, versículo 21, diz assim: Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Amém. Era domingo e na sexta-feira Jesus havia sido crucificado e as coisas não aconteceram como deveriam acontecer. Os discípulos esperavam que Jesus fosse o rei de Israel, e os discípulos esperavam que Jesus, naquela semana, quando entrou em Jerusalém, de alguma maneira milagrosa, sentasse no trono de Davi, expulsasse os romanos da terra. A decepção que tomou conta do coração dos discípulos foi muito grande. Agora eles estão tristes, abatidos, frustrados. Os seus sonhos, a sua vida, 3 anos e meio da sua vida se passou e não aconteceu as coisas que eles esperavam que acontecesse. E quando a gente espera demais uma coisa na nossa vida, a gente nem dorme direito esperando que aquilo aconteça, mas de repente acontece tudo o contrário. A gente fica frustrado, os nossos sonhos morreram, a esperança morreu, tristeza no coração. O que é que nós vamos fazer da nossa vida a partir de agora, que o vaso foi quebrado em 1000 pedaços? Como é que nós vamos catar os cacos agora e colar e emendar? O que é que nós vamos fazer da nossa vida a partir de agora? Então, alguns deles pensaram: nós vamos voltar a pescar, nós vamos voltar a fazer o que nós fazíamos antes, vamos esquecer de tudo.
E talvez seja esta a maneira de nós curarmos as nossas frustrações. 2 deles então resolvem voltar para casa. Eles moravam, provavelmente aqui, eles moravam na pequena aldeia chamada Emaús, que ficava distante de Jerusalém apenas 60 estádios. Um estádio equivale a 185 metros romanos. E então deveria ser por volta de 11 quilômetros, 2 horas de caminhada, subindo as montanhas lá da Judéia, até chegar à nossa pequena vila. É domingo à tarde, e os 2 resolvem, um deles Cleopas e outro, a Bíblia não dá o nome, resolvem então caminhar, ir para a sua aldeia, para continuar a sua vida. Vamos esquecer as coisas, vamos deixar as coisas para trás e vamos seguir a nossa vida. A Páscoa havia terminado, uma multidão de judeus regressava para cada um para a sua casa, de todo Israel. As estradas estreitas de 1 metro, 1,5 metros, onde passavam os animais e os pedestres ao mesmo tempo, lotadas de pessoas, cada uma delas voltando para a sua casa depois da Páscoa em Jerusalém. Mas aqueles 2 homens estavam voltando também, mas no seu coração havia uma tristeza, um vazio tão grande, uma tristeza tão profunda no coração deles, diferente dos outros que estavam voltando depois da Páscoa, em que se alegraram, em que celebraram a festa. Esses 2 estavam indo pelo caminho, conversando o tempo inteiro. Na verdade, o que é que eles estavam falando? A Bíblia diz que eles conversavam sobre os acontecimentos daqueles últimos dias. Eles falavam sobre Jesus, eles falavam sobre o que tinha acontecido, eles falavam sobre a morte. Eu não posso acreditar que ele morreu, eu não posso acreditar que seja mentira tudo aquilo que ele falou, eu não posso acreditar que essas coisas aconteceram. Nós esperávamos tanto, nós acreditamos tanto, nós cremos tanto, nós acreditávamos que ele era o Messias, e agora ele está morto, há uma pedra lá no túmulo, ele está enterrado. Eles foram conversando pelo caminho a respeito da tragédia, a respeito da dor, a respeito da perda, a respeito daquilo que acontecera de ruim na sua vida. Por que aconteceu essa tragédia? Eles discutiam, eu acho o seguinte, eu acho isto, eu acho aquilo, eu acho aquilo. A conversa deles era uma conversa ruim. E quando a gente fala coisas ruins, ao invés de levantar o nosso ânimo, abate ainda mais a gente. Quando algo ruim acontece em nossa vida e nós começamos a falar, a bater na tecla, a falar sobre aquilo, a gente aprofunda as raízes de amargura, a gente aprofunda a nossa frustração, os problemas crescem, a gente fica mal cada vez que dá mais ênfase à tragédia. E de repente, no meio daquela multidão que estava andando na estrada, um estranho se aproxima deles e puxa conversa com eles e nota a preocupação deles e fala: olha, por que vocês estão, o que é isso que está acontecendo que vocês estão tão preocupados? O que é que vocês estão conversando pelo caminho à medida que vocês estão andando? E a Bíblia diz que os 2 pararam entristecidos. A Bíblia diz que eles não conseguiram, os seus olhos, diz no versículo 16, que os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não reconheceram a Jesus. Eu não sei por que eles não reconheceram a Jesus, se porque Jesus estava num corpo glorificado depois da ressurreição e havia alguma coisa diferente. E a Bíblia fala que Jesus começou a conversar com eles no caminho e eles não perceberam que era o Senhor que estava ali. Às vezes nós estamos no meio de um turbilhão, às vezes nós estamos no meio de uma calamidade, às vezes nós estamos no meio de uma perda tão grande que nós não percebemos que o Senhor estava ali. A gente não enxerga, o Senhor estava ali. O problema não era se o Senhor estava ou não ali no caminho com eles, o problema era não perceber que o Senhor estava ali com eles. Sabe, a percepção
Percepção é a habilidade que nós temos de ver além da aparência, além do que a situação está mostrando. Às vezes a gente não tem a percepção da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque nós queremos que o Senhor se manifeste com um relâmpago, um trovão, fale com a gente numa voz audível. E às vezes quando nós não ouvimos a voz de Deus de uma maneira tão clara, nós acabamos não percebendo que naquele momento de choro, de lágrimas difícil da nossa vida, que o Senhor estava lá. Às vezes nós só percebemos que os nossos olhos estavam fechados depois que os nossos olhos foram abertos. Às vezes a gente só percebeu que não enxergou naquele momento depois de um tempo, depois que as coisas passam. Foi o que aconteceu com eles, porque eles andaram com Jesus por 1h30 na estrada ali conversando. O coração deles estava ardendo com as palavras que Jesus falava para eles, mas ainda assim eles não perceberam que era o Senhor. E o Senhor faz uma pergunta para eles, e eles ficam surpresos com aquela pergunta, e Cleopas responde: és o único que, estando em Jerusalém, não sabe das coisas que aconteceram? E Jesus perguntou para eles: quais delas? Que coisa interessante, porque às vezes as coisas que nos perturbam, não perturbam a Deus. As coisas que para nós são grandes, não são grandes para Deus. Aquilo que a gente reclama: Senhor, o Senhor não sabe. Você já deve ter falado para Deus algumas vezes isso daí. O Senhor não sabe, o Senhor não percebe, o Senhor não viu a tragédia, o Senhor não viu a calamidade, o Senhor não vê o problema, o Senhor não vê o que eu estou passando, o Senhor não está vendo a situação, o Senhor não sabe de nada, o Senhor não parece que está ausente, o Senhor não entende das coisas, não sabe o que está acontecendo na minha vida, o Senhor não sabe da tragédia. E o Senhor perguntou para eles: pais, o que está acontecendo? Senhor, o que aconteceu a Jesus de Nazaré, que ele era profeta, era no passado, ele era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante do todo o povo. Os nossos principais sacerdotes, as autoridades, entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Não sabe da tragédia, não sabe, não leu o jornal, não sabe da última notícia, não sabe disso daí, o que aconteceu, onde você estava, que não sabe do que estava acontecendo. Nós esperávamos que ele havia de redimir a Israel, mas já é o terceiro dia que aconteceu isso daí e não aconteceu nada. A gente na nossa vida, queridos, nós precisamos aprender a crer primeiro. Nós não precisamos ver se o Senhor falou. Ele falou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Se Ele falou que Ele vai abençoar a nossa vida, se nós andarmos com Ele, não importa o que aconteça no meio do caminho, entre o A e o Z, há uma estrada a percorrer, há um caminho a percorrer. Algumas vezes em nossa vida as coisas não vão acontecer exatamente como nós planejamos. Algumas vezes em nossa vida as coisas não vão dar certo da maneira que nós achamos que elas deveriam dar certo. Algumas vezes em nossa vida nós vamos chorar e não vamos entender e não vamos ter respostas para aquilo que está acontecendo naquele instante, mas mesmo assim o justo vive pela fé. Nós vivemos não pelo que nós vemos, nós vivemos pelas promessas de Deus, por aquilo que Deus falou na sua palavra, que Ele estaria conosco todos os dias. Ele falou aquela palavra para nós, e às vezes a gente não está enxergando. Então a Bíblia diz que aquele homem estranho começou a conversar com eles e falou para eles: vocês são tolos e não entenderem as Escrituras. E começando por Moisés e passando pelos profetas, expunha-lhes o que teria que acontecer. Vocês não sabem que o Cristo deveria padecer e entrar na glória. E fala da palavra, e à medida que falava a palavra, o coração ia esquentando.
lá dentro da gente, a gente vai ouvindo a unção e caindo no coração daqueles homens, o coração abrasado, sabe por quê? Porque Jesus não resolveu logo, porque Deus não é um Deus de operar coisas na nossa vida como um passe de mágica. Às vezes nós queremos que o Senhor resolva tudo numa oração, nós às vezes estamos com um problema tão grande em nossa vida, e nós queremos que uma oração resolva todos os nossos problemas. Nós nem oramos um por um, porque são tantas dificuldades, a gente já fala: Senhor, está aqui todos, é o pacote completo, eu tenho todos, o Senhor sabe todos, basta um toque teu aí, a varinha de condão, toca aí, resolve tudo, e está tudo maravilhoso. E às vezes Deus não resolve tudo num instante. Às vezes a gente vai chegar em casa e vai chorar ainda algumas noites. Às vezes a gente vai chegar em casa e ajoelhar na beira da cama e chorar e falar: Senhor, olha, está tão difícil as coisas, às vezes eu não sei o que fazer, mas Deus quer permitir que essas circunstâncias nos aproximem dEle. Algumas vezes nós só oramos, algumas vezes nós só derramamos a nossa vida diante do Senhor quando passamos por dificuldades. Às vezes a prensa lá aperta a nossa vida e nos leva para mais perto de Deus, para nós orarmos mais, para nós chorarmos mais aos pés do Senhor, para nós irmos mais à palavra de Deus. A palavra de Deus, Jesus explicou para eles, falou para eles a palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz cura para a nossa vida. A palavra de Deus levanta o abatido, a palavra de Deus levanta o caído, a palavra de Deus sara as nossas feridas, a palavra de Deus transforma a nossa vida. Jesus não estava perdendo tempo com eles, ele poderia ter resolvido num instante, tirado a tristeza, mas não, ele não estava perdendo tempo, ele estava expondo a palavra muda a nossa história. Se você está fraco, leia a Bíblia, que a Bíblia vai fortalecer você, meu amado. Muitas vezes nós temos uma igreja fraca, porque não é uma igreja que se dá à leitura das Escrituras. É uma igreja que quer orações rápidas e respostas rápidas. Na verdade, no meio do caminho, Jesus estava querendo tirá-los da desgraça, Jesus estava querendo tirá-los das frustrações, Jesus estava querendo tirá-los dos sonhos destruídos, da esperança perdida, e não era num passe de mágica, era ensinando para eles a Escritura. A Escritura vai tirar você de lá do chão e vai firmar os teus pés sobre a rocha. A palavra de Deus vai libertar você, a palavra de Deus vai colocar fé no teu coração. Você, quando começa a ler a Bíblia, de repente você estava lá num cemitério, e você começa a se sentir um gigante, e a fé cresce dentro de você, de maneira que você começa a olhar para as lutas, não como grandiosas, mas como minúsculas, como nada. Já era noite, chegaram a Emaús, aquele homem fez menção de continuar a viagem, mas a Bíblia diz aqui que eles quase que imploram para eles, o constrangeram: fica conosco. Que o Senhor entrou lá na casa, aquele homem estranho, quando sentaram na mesa para comer pão, ele toma a iniciativa, ele pega o pão, ele parte o pão, ele dá graças. Quando ele dá graças, aquela lembrança, quantas vezes nós vimos Jesus fazer isso daí, e então os olhos deles se abriram. Quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente começa a perceber que Deus não é um Deus da desgraça, Deus não é um Deus do choro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pelo amanhecer. Nenhuma dor é para sempre. A gente começa a entender que os planos de Deus não acabaram para nós. A gente começa a entender que o sonho não morreu. A gente começa a entender que a palavra ruim não é a final, que Deus tem uma palavra boa, que a morte não é o fim, o túmulo está vazio. De repente eles perceberam: o Senhor está aqui conosco. A morte não é a última palavra é a ressurreição. E os seus olhos se abrem para enxergar que Jesus não estava morto, que Jesus estava vivo. Às vezes a gente acha que Deus morreu. A gente às vezes acha que Deus morreu. A gente às vezes acha que os planos de Deus morreram para nós.
Deus não vai mais tratar comigo, eu perdi a bênção para sempre. Mas não é assim, meu amado. Deus que deu a segunda chance para Jonas é o Deus que dá a segunda, terceira, quarta, quinta chance para mim e para você. O Deus que perdoa a cidade de Nínive é o Deus que me perdoa quando eu erro, eu me arrependo. O Deus que levanta o abatido é o mesmo Deus, o Deus que restaura, o Deus que cura, o Deus que muda a nossa vida, o Deus que enche o nosso coração de esperança de novo, o Deus que enche o nosso coração de sonhos, nos faz sonhar e pensar que a vida não acabou e que o Senhor pode me abençoar de novo, e novas portas podem ser abertas para mim novamente, mesmo que eu não esteja enxergando como, mesmo que eu não esteja entendendo como isto poderia acontecer. Mas Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de ressurreição. A sexta-feira é de tragédia aos olhos humanos, mas o domingo é um domingo de vitória. Eu não vi o corpo, mas eu creio. Eu não vi, mas eu creio. Eu preciso aprender a viver pela fé na palavra. A palavra de Deus tem promessas para a nossa vida. A última palavra da Bíblia é uma palavra de vitória para a igreja, meu amado. O Senhor não quer que a nossa vida termine em caos. O Senhor não quer que você perca as esperanças. Amém, Senhor. Quando Deus falou, eu rejeitei a Saul. Se Saul se humilhasse, se Saul fosse para Deus e falasse, se ajoelhasse e falasse lá no quarto, lá na caverna, lá no buraco, se ele falasse, Deus de misericórdia, eu errei, o Senhor falou para mim ir lá e destruir os amalequitas, e eu errei, Senhor me perdoa, a culpa não é do povo, a culpa não são das pessoas, eu sou culpado, eu errei, me perdoa. Com certeza Deus perdoaria aquele homem, porque Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de cura, Deus é um Deus de restauração. Se Judas tivesse, ao invés de se enforcado e se encher de remorsos, se Judas fosse lá para o mato como Pedro fez e chorasse amargamente e falasse, Senhor de misericórdia, que tragédia, o que eu fui fazer, me perdoa, com certeza Deus teria perdoado a ele, como perdoou a mim, como perdoa você. O que passou, teu amor permaneceu, tua graça é a pedra angular, que estava morto em mim, está respirando aqui, tu brilharás em meio à escuridão, pelo que fizeste, por tudo que és, esse é o meu hino de amor. Jesus, te amo, como eu te amo, meu coração só adora-te. Se
Bom dia, é um prazer estar aqui com você novamente nesta manhã e poder levar a palavra de Deus para dentro da tua casa e levar louvores que enchem teu coração e te levam para mais perto de Deus. Queria convidar você para conhecer a Igreja Bíblica da Paz. Nós temos cultos todos os domingos, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Vai ser uma alegria receber você. Também, se você estiver precisando de oração, há alguém agora no nosso escritório pronto para orar por você. É só você ligar para nós e alguém vai estar orando e abençoando a tua vida. Deus te abençoe. Até semana que vem. Tchau, tchau. A Proclamai tem abençoado milhares de pessoas pelo Brasil. Se você também é abençoado por este programa e quer que outras pessoas sejam, contribua. Ajude-nos a levar a palavra de Deus para os 4 cantos do nosso país. Seja um parceiro. Temos um presente especial para você. Receba um livro do pastor Edson Rebustini, que irá abençoar a sua vida. Mande um WhatsApp para o número 11 9 4063 4851 com seu endereço completo e receba gratuitamente em sua casa.